O projeto de lei do novo regime fiscal foi entregue hoje ao Congresso Nacional, com uma lista de despesas que ficam de fora. Mesmo assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acredita numa aprovação rápida no Legislativo. Reportagem de Tainá Farfan. Lula e a equipe econômica entregaram a proposta pessoalmente ao presidente da Câmara, casa que é a porta de entrada do projeto de lei no Congresso. Arthur Lira não oficializou o relator, mas reconheceu um dos nomes ventilados. O mais cotado hoje é o deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, mesmo partido de Lira, que disse estar confiante na aprovação do projeto de lei até 10 de maio, com pelo menos 308 votos, bem acima do mínimo necessário de 257. Esse tema é um tema de interesse nacional, é um tema de país, é um tema que está causando apreensão, que está causando ansiedade, que tem muita especulação e nós vamos diluí-la ao longo desses 15 dias e chegar numa aprovação com muita tranquilidade. A meta fiscal entregue à Câmara deixa 13 fontes de despesas fora da regra. Entre elas, o Piso Nacional da Enfermagem, projetos socioambientais, hospitais, universidades e institutos de tecnologia federais, pagamento de precatórios, obras custeadas por outros entes federativos e estatais que não dependem do Tesouro. Por outro lado, o governo retirou as receitas extraordinárias da conta, que permitirá ampliar as despesas públicas, como royalties, leilões e dividendos. Haddad voltou a dizer que a reforma tributária e a receita a mais com as reonerações de impostos vão cobrir os gastos. Nós temos 600 bilhões de renúncia fiscal no orçamento federal, quase isso. 600 bilhões de reais. Nós estamos querendo rever 1/4 dessa renúncia para garantir a sustentabilidade fiscal do país. Caso as metas de superávit primário não sejam cumpridas, o presidente da República terá que enviar uma mensagem ao Congresso com as razões e as medidas de correção. Mas o projeto de lei não prevê nenhum tipo de punição. Ao contrário, diz que um eventual descumprimento do governo na busca pelos parâmetros fiscais não será considerado uma infração. A proposta mexe ainda com o papel da autoridade monetária. Um dos artigos prevê que o Banco Central, a cada semestre, terá que participar de reuniões temáticas no Congresso para avaliação do cumprimento da política monetária, de crédito e de câmbio para evidenciar o impacto e o custo fiscal das suas operações. A nova exigência vai na direção do que parte do governo quer, mostrar o impacto dos juros no crescimento econômico. A ala política comemora uma outra vitória. A pedido de Lula, Haddad recuou e vai manter a isenção de taxa de encomendas de pessoas físicas até $50. O fim da isenção mirava um aumento de 8 bilhões de reais na arrecadação, que viriam principalmente de varejistas online internacionais. Na verdade, eles estão usando uma brecha para burlar a lei. Então, a Receita queria fechar essa brecha. O presidente falou, não, atua administrativamente primeiro, para não prejudicar quem de boa fé está usando há muitos anos essa regra. Jefferson, se a gente parte do princípio de que para funcionar essa forma de tratar das contas públicas e garantir o crescimento de despesas depende de arrecadação, a gente considera que uma série de despesas foram excluídas, em compensação também algumas fórmulas de melhoria da arrecadação também. Qual é o tamanho desse esforço arrecadatório para que o governo consiga gastar? William, essa pergunta é muito importante porque tinha uma certa incerteza sobre o que viria no arcabouço fiscal e essa incerteza ela é originária essencialmente da PEC da transição. A PEC da transição mudou o patamar de despesas do Brasil e aí houve uma preocupação muito grande. Tudo bem, esse foi o custo de curto prazo, isso bateu na taxa de juros, o que nós teremos em bases estruturais? Então tinha uma incerteza grande sobre quais eram as bases estruturais das nossas regras fiscais responsáveis por manter a nossa dívida em uma trajetória controlável. Veio a proposta de novo arcabouço fiscal e ele foi capaz de dar uma certa previsibilidade para a despesa. Mas é uma previsibilidade para a despesa que veio num governo que nunca gostou da ideia de teto dos gastos. A gente pode lembrar das declarações todas que foram dadas contra o teto dos gastos. Então,
foi possível estabelecer uma limitação para a despesa, mas para essa limitação da despesa ter sido aceita dentro do governo, ela não podia ser forte o suficiente para fazer o serviço de gerar o resultado primário necessário para estabilizar a dívida. Para onde foi parar a incerteza? Foi parar na Receita. Então, agora, a grande dúvida está sobre a trajetória da dívida, depende de um nível de resultado primário, a gente sabe a trajetória de despesa, a gente não sabe a trajetória de receita. E aí a questão é, a nosso ver, o próprio ministro já falou, ele precisa, para entregar as metas de resultado primário que ele se propôs, 150 bilhões de reais de arrecadação adicional. Isso dá mais ou menos 1,5% do PIB. A questão é, a sociedade está disposta a aceitar esses 1,5% a mais de despesa? O Congresso está disposto a retirar 1,5% a mais retirar 1,5% do PIB de benefícios tributários? Jefferson, excelente pergunta. É para onde eu quero levar a nossa conversa agora, tomando como ponto de partida também a declaração que nós acabamos de ouvir do ministro da Fazenda, segundo o qual nós temos um total de 600 bilhões de algum tipo de renúncia fiscal. Um pedaço disso ele quer tirar. A pergunta do Jefferson, que está parada aqui, plantada no ar, na nossa frente, Daniel Hittner, é se a sociedade, leia-se no caso o Congresso, os deputados são os representantes do povo, cumpre nunca esquecer, está disposto a entregar isso. Muito difícil, William. Acho que não só agora na discussão do teto, mas esse debate se cruza muito com a discussão da reforma tributária. Até que ponto a gente vai conseguir eliminar gastos, renúncias tributárias que hoje pesam demais. A gente está falando de 500, 600 bilhões de reais. E isso acho que vai ser chave na discussão também da reforma tributária. Teve uma coisa ali que eu senti na apresentação do texto do novo arcabouço fiscal. A gente já sabia as principais orientações, as linhas gerais, mas teve alguma coisinha ali nova que sempre chama atenção, né? Duas delas, para mim, que ficaram muito nítidas, assim, me espantaram um pouco. Primeiro, acho que é uma questão política, essencialmente, que é de você forçar a autoridade monetária, o Banco Central, a se explicar de tempos em tempos, o que reflete essa visão de que, por parte do governo e do PT, de que o Banco Central está atrapalhando e colocando em xeque o crescimento da economia nos próximos anos também. Vai ser pressionado e operará sob estresse nos próximos meses o Banco Central. E outro ponto que eu acho que não se prestou devida atenção, que foi o seguinte: a regra do teto de gastos de 2016 excepcionalizou, ou seja, deixou fora do teto aportes, capitalizações da União em empresas estatais. Isso aconteceu, por exemplo, nas capitalizações que o governo fez da Engeprom, uma empresa ligada ao Ministério da Defesa Marinha, né? E o PT sempre gostou de capitalizar estatais, fez isso na Eletrobras, fez isso na Petrobras. Agora, você mantém a exceção para as estatais, mas diz uma coisa importante, que bancos públicos, bancos controlados pela União, então estamos falando de Banco do Brasil, Caixa, mas principalmente BNDES, agora entram no teto de gastos. O que eu ouvi do Ministério da Fazenda é que tem um zumbi rondando aí a discussão econômica, que é se o governo vai engordar o BNDES novamente ou não. O TCU proíbe hoje que o governo capitalize o BNDES, mas isso não está em lei. A partir do momento que estiver em lei, você acaba matando esse zumbi que morreu já, mas que continua vagando um pouco ali como um fantasma para os críticos da gestão petista. Dois pontos políticos que o Daniel nos traz, eu passo logo para você, Raquel, outra questão importante aí para a gente abordar, que é a ausência de infração, caso o governo não cumpra as metas que ele mesmo se propõe a cumprir de superávit primário. Mas voltando à questão política, Caio, passando a bola para você. Dois pontos que o Daniel levanta são políticos. Primeiro, forçar o BC a prestar contas. Eu não sei muito bem para onde isso vai levar, mas está ali. Tá? Vamos pegá-los pela coleira, trazê-los aqui, obrigados a explicar o que eles estão fazendo. Dois,
bancos públicos fora, no caso, fora não, dentro, né? No caso, o governo não pode engordar o BNDES. Quem está por detrás dessas posturas políticas? Equipe Econômica e Palácio do Planalto. William, tem 3 pontos nesse arcabouço de uma maneira geral que vão ser debatidos muito no Congresso Nacional. As exceções fura-teto, esforço de receita gigantesco, né? O Jefferson falou disso, e a ausência de crime. O foco do debate será isso. A questão dos bancos públicos está inserida. O que eu conversei hoje, tanto na Câmara quanto no Senado, a questão do Banco Central, ela já existe mais ou menos na regra da autonomia. É só convidar o presidente a ir para uma comissão. Sim, e ele não nega aí. E está na regra da autonomia que o Senado, que é o curador do Banco Central, né, e uma vez a cada 6 meses o presidente do Banco Central deve explicações já. Então, meio que inócuo. Agora, esses outros 3 pontos, esses serão os temas do debate. E não digo pela esquerda, eu digo pelo centro, pela centro-direita, de quem eu conversei hoje. Já elaborando, já planejando emendas, acho que o debate vai ficar muito por aí. A oposição, principalmente, tentar colocar alguma responsabilização do Poder Executivo, o centro político ali, de alguma maneira, de controlar esse esforço de receita, que está muito vago, e a questão do fura-teto, tentar restringir um pouco mais, porque também foi considerado muito aberto. O problema não será a esquerda nessa tramitação, porque a esquerda a gente falou e vem falando que é minoritária. O problema será o centro e a centro-direita. Vamos pegar esse aspecto não há infração, caso o governo não cumpra a meta. Algumas das regras rígidas que a gente adotou nos últimos 20 anos, começando pela Lei de Responsabilidade Fiscal, eram muito claras em punir o gestor público que não cumprisse metas. Nos argumentos da equipe econômica do Haddad, há o reconhecimento implícito 1. A gente não cumpre mesmo regra. Para que a gente vai pôr uma regra se a gente sabe que não vai ser cumprida? 2. Nós estamos mais empenhados em criar um sistema de incentivos, pelo qual esse sistema de incentivos leva o governo a, de alguma forma, manter o princípio de funcionamento do arcabouço, porque é o único jeito que ele terá de conseguir gastar no período subsequente. Vai dar certo? William, eu acho que esse é o ponto de maior discussão e eles estão tentando encontrar uma linha fina entre o que eles explicam entre o que a sociedade suporta em termos de redução de gasto ou de controle e o que o mercado precisa que seja feito para você controlar a dívida. É um experimento quase que sociológico e muito difícil. Então, o que eu ouvi dos 2 lados do espectro? No mercado, muita gente muito preocupada, porque você acabou com o espírito da LRF, sim, não vinha sendo cumprido, você tinha metas de superávit primário ou de déficit primário muito irrealistas, com medo do crime de responsabilidade, que se o presidente não cumpre, ele pode até sofrer um impeachment. Então, assim, sucessivos governos colocavam metas irrealistas, colocou a LRF de uma forma, ela acaba perdendo a validade, mas sim, existia essa regra muito rígida e isso está acabando com esse marco fiscal. E as pessoas veem isso com muita preocupação. Do lado da equipe do ministro Fernando Haddad, eles argumentam, não adianta ter uma regra que estimula que a gente faça o contrário, que você estabeleça metas irrealistas. Nós estamos então acabando com o que eles chamam de criminalização, vamos colocar como estímulo para a gente cumprir os superávites que eles colocaram para eles mesmos, que são difíceis, os gatilhos. Se eles não entregam os superávites, eles vão poder gastar menos no ano que vem. Basicamente é isso. E eles têm o que eles chamam da punição, qual a palavra que eles estão? Reputacional. Reputacional, obrigada, William. Que no fim é escrever uma carta para o Congresso Nacional, como faz o presidente do Banco Central, que é um dano reputacional político muito leve. William, eu se acho eu que pudesse esse comentar... vai ser a grande dificuldade. Claro, Jefferson, a palavra é sua, prossiga. É porque esse ponto que a Raquel está trazendo, ele é muito importante porque ele tem outras consequências agora que a gente viu a redação da lei. A não punibilidade do cumprimento levou o governo a flexibilizar outras coisas na LRF. Por exemplo,
o contingenciamento. Essa palavra é relativamente estranha, mas quem cobre a economia já ouviu várias vezes, é aquele congelamento que o governo faz, é aquele corte de despesas que o governo faz para cumprir a meta. O contingenciamento era mandatório na LRF, era obrigatório contingenciar quando se avaliava que não ia conseguir cumprir a meta. Como a meta agora não é mais obrigatória, o contingenciamento também deixou de ser obrigatório. E o contingenciamento era uma medida importante de qual era o esforço que o governo estava disposto a fazer para entregar aquela meta que estava estabelecida na LDO. Agora o contingenciamento se tornou voluntário. Se o governo quiser, ele avalia e aí ele contingencia a despesa ou não. Isso é importante não só para medir o esforço do executivo, mas também para limitar o gasto dos outros poderes. O contingenciamento limitava também o gasto dos outros poderes. Agora vai ficar muito mais difícil, sendo voluntário o contingenciamento, o executivo conseguir limitar a execução dos outros poderes. E além dessa flexibilização que houve por conta da não punibilidade do cumprimento da regra, tem a mudança na edição dos relatórios bimestrais de avaliação de receitas e despesas. Eles deixarão de ser bimestrais e passará a ter só 3 por ano. Isso para o controle social é muito ruim, porque a gente deixa de acompanhar qual é a previsão oficial do governo para despesa, para receita. Essa diminuição da frequência desses relatórios traz uma perda importante de transparência também. É porque o contingenciamento é uma calibragem, né, que você vai fazendo ao longo do ano, né, Jefferson, para poder atingir a meta. Como a LRF foi perdendo credibilidade, isso acontecia por causa do teto de gastos. William, só tem uma questão de um contexto político aí dessa criminalização, que preciso entender que esse governo, ele vem de um governo que caiu, né, cuja Dilma Rousseff caiu por crimes financeiros, né, pedaladas fiscais. Contábeis, né? Então, acho que traz esse trauma também, meio que no subconsciente, tanto do Palácio do Planalto quanto da equipe econômica, de não dar margem para o erro e de não dar margem para o Congresso poder, em uma eventual reviravolta política, uma grande crise política, utilizar o não cumprimento do arcabouço como um motivo... Tira um risco da frente, né? Exatamente. É um governo todo premiado por isso. A gente vai falar daqui a pouco dos recursos, né? Você falou bastante da popularidade, mede-se muito pela popularidade, mas tem esse trauma da Lava Jato. A gente vê em diversas ações do governo, a Lava Jato ali no subconsciente do governo Lula 3, e a queda, o impeachment da Dilma Rousseff também, para mim, nesse caso, claramente. Sabe o que é engraçado? Porque eu me lembro no governo Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, ele usava isso, eles também tinham muito receio, Jefferson estava lá, fazia parte da equipe, de você ter incorrer em algum crime de responsabilidade fiscal, porque, claro, podia ter um risco de impeachment. Mas para a equipe econômica, ao mesmo tempo que você tira uma amarra, você também tira um poder de barganha, né? Porque quando você tem uma regra dura de cumprir, você pode virar para todo o resto da esplanada, para o Congresso, e falar assim, olha, eu vou ter que contingenciar, porque senão eu vou incorrer em crime de responsabilidade. Agora você não tem mais essa alternativa, fica mais difícil para quem precisa segurar a chave do cofre. Deixa eu sugerir uma pergunta mais abrangente, que eu acho que ela vai atender, boa parte da preocupação do público, em saber se, afinal de contas, essa regra, essa fórmula para tratar das contas públicas, ela é realista, porque ela assume que ao longo da história a gente não cumpre mesmo regra nenhuma. Então, para que eu vou impor uma regra eu sei que não vai ser cumprida? Ela assume também que a sociedade brasileira tem um consenso, que é o de permitir o crescimento de gastos públicos. E esse consenso, ele modera qualquer intenção política do governo de conter o crescimento de gastos. Então, a pergunta, eu começo por você, Daniel, eu passo imediatamente na sequência a você, Jefferson. Qualquer conjunto de medidas tem que ter um mínimo de credibilidade para funcionar. Esse conjunto de medidas é realista nas suposições a partir do qual ele é colocado, ou é simplesmente assodado diante de um governo que pretende gastar muito, Daniel? Então, acho que a grande charada do mercado, dos economistas, o Jefferson está aqui para explicar melhor, é como que a gente vai alcançar esses resultados de superávit primário, essa trajetória de superávit primário que está colocada ali no arcabouço fiscal.
O que me chamou a atenção lá atrás, quando foi apresentado o desenho, é o ponto de partida. A gente teve uma mudança de patamar nos gastos públicos com a PEC do estouro no final do ano passado. E, para mim, a grande novidade do que foi apresentado ali atrás foi ter pego toda a referência, toda a trajetória de crescimento da despesa a partir do orçamento de 2023, que já era muito mais frouxo do ponto de vista de controle das finanças públicas do que o de 2022. O patamar já foi mais aliviado. Uma grande charada política para mim, Caio, você é grande conhecedor do Congresso aqui, veja se eu não estou falando bobagem, mas sempre, para mim, um texto dessa importância, quando chega no Congresso, a tendência é que ele seja suavizado, é que você tenha pressões no sentido de um pouco de afrouxamento, de mais gastança. E o ponto que me chama a atenção neste projeto, nessa proposta oficialmente tornada pública hoje, é que você já tem ali uma série de exceções que não estavam claras no momento da divulgação do arcabouço. Então, você tem o piso nacional da enfermagem, mas você tem detalhezinhos até como a gestão da outorga pelo uso da água da Agência Nacional de Águas. Então, eu olho para essa tramitação e eu penso, puxa, mas vai o Centrão ali pedir mais algum ponto ali de gasto? Ou vai a esquerda criticando talvez o rigor do suposto ajuste e vai também pedir mais gastos? Geralmente você tem ali nos textos que o Executivo envia um pouco de gordura, que é justamente para você negociar politicamente. Eu posso estar sendo ingênuo, mas eu não identifiquei essa gordura agora. Acho que a gordura para gastar ainda mais está justamente nessas exceções que foram colocadas no momento do envio, quando podiam ter sido colocadas ao longo da tramitação. Jefferson, temos um conjunto realista ou assodado? Eu acho que a gente tem que dividir a análise em duas partes. Do ponto de vista da despesa, eu acho que o Daniel tocou num ponto muito importante. Assim, foi estabelecido um limite para a despesa, o governo aceitou um limite para a despesa, mas a verdade é que é um limite a partir de uma base que foi muito elevada com a PEC da transição. Então, assim, a partir da PEC da transição, a gente já tinha um problema. Então, por que eu estou falando da despesa? Porque ela tem aí uma dinâmica e ela é muito importante para ser entregue ou não. Tem um ponto muito importante para ser esclarecido na despesa. Eu acho que o Congresso vai ter um papel muito importante na parte técnica, de dar uma melhorada no texto, dar uma aprimorada nas redações. Algumas coisas não ficaram muito claras. A decisão que o governo tomou de como fazer o cálculo da receita real acabou levando o crescimento da despesa para o ano que vem para o teto da banda, sendo que maneiras mais convencionais de fazer esse cálculo levariam o crescimento da despesa para o piso da banda. Mas eu acho que é crível a despesa ficar dentro da banda. Do lado da receita está a grande incerteza. Uma das medidas mais centrais desse novo pacote que está para ser anunciado pela equipe econômica é essa questão dos benefícios decorrentes da guerra fiscal que são abatidos da base do imposto de renda da CSLL. Essa medida, independente dos aspectos técnicos dela, a gente está tratando de 90 bilhões de reais. Nada no Brasil a gente tira 90 bilhões de reais de um lado e coloca no outro sem que haja reações. Nem na gestão da dívida, eu brinco, que a gente trata com valores muito maiores na gestão da dívida, nem na gestão da dívida a gente tira 90 bilhões de reais de um lugar para o outro. A gente pode discutir se é justo, se é injusto, a gente pode discutir se é um jabuti ou não, mas se o jabuti apareceu, se o jabuti está na árvore, alguém colocou ele lá, e ele é um jabuti de 90 bilhões de reais. Então, esse é um exemplo de medida que vai demandar a credibilidade da trajetória da Receita, vai demandar enfrentar esse tipo de problema, que é tirar 90 bilhões de um lado e passar para o outro, que não é nada trivial. Raquel, com o Jabuti e a sua palavra, a gente encerra essa parte da nossa rodada. Eu só queria me arriscar na pergunta que você fez para eles, que eu achei muito boa, que se é crível ou não é crível. A dúvida continuou no ar desde que eles lançaram o arcabouço e agora com o texto pronto, ela continua a mesma. Porque como eles estão buscando um meio do caminho, nem é um projeto que, vindo de um governo do PT,
você diz, não, isso aí não vai funcionar de jeito nenhum, está soltando totalmente a despesa, não tem controle de gasto nenhum, vai dar tudo errado. Nem é um projeto que você diz, não, olha, excelente, tá? É um excelente projeto fiscal, você está tudo amarradinho, está garantido, a gente vai conseguir fazer, é ainda mais fiscalista que o teto de gastos. Não é, ele é um meio caminho, ele é uma tentativa, assim, de atingir um feeling ali da sociedade brasileira entre o que ela espera do Estado e o que o Estado consegue dar, que, olha, vai ser uma experiência acompanhar se vai dar certo. É o meio do caminho e o caminho é uma corda bamba. Jefferson Bittencourt, muito obrigado pela participação agora na nossa roda aqui do WW. Sempre muito bem-vindo, Jefferson. Boa noite para você no nosso estúdio em Brasília. Obrigado a vocês pelo convite.